Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 25 e o de número 26. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo de número 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 25 tem como autor Davi. É um salmo classificado como um salmo de oração. E o seu tema central, uma oração para a proteção, orientação e perdão. Do versículo de número 1 ao versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Observe que nós temos textos com a escrita em cor preta e texto escrito na cor vermelha. Ou a interpretação exegética está do lado direito, que estiver escrito na letra de cor preta, se refere exatamente aos versículos que estão escritos na cor preta. E o que está escrito na interpretação, na exegese, em vermelho, se refere à escrita em vermelho dos versículos. Então, esses três versículos falam em primeiro lugar, da fé do salmista em Deus. Então, ele eleva a sua alma em oração a Deus, em primeiro lugar. Como segundo ponto, o salmista confia no Senhor de todo o coração e espera sempre em Deus. E por isso nunca se decepcionará com o Senhor. Esta é a representatividade da fé do salmista Deus. Com relação aos pedidos da oração do salmista, ele pede para não ser humilhado, ele pede para que os inimigos não triunfem sobre ele e que os seus inimigos fiquem decepcionados, porque agem traiçoeiramente contra Deus e contra o próximo. Esta é a exegese desses três primeiros versículos. Na sequência, nós temos então os versículos de número 4 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti, o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Para a exegese, estes 4 versículos, nós podemos então dividir o que Deus é para o salmista e os pedidos da oração do salmista. Então, o que Deus é para o salmista? Na
na cor preta do texto, diz que Deus é o seu Salvador, que Deus é a esperança de vida plena, que Deus é cheio de compaixão e de misericórdia, e que Deus é benigno e bondoso. Esta é a visão do salmista com relação a Deus. Quanto aos pedidos, quais são os pedidos que o salmista faz em oração? Primeiro, pede para que seja mostrado a ele os caminhos do Senhor. Na sequência diz: ensina-me os teus caminhos. Mostrar e ensinar. Guia-me na tua verdade. Dirigir, presidir a vida dele na verdade. Pede para que não lembre de seus pecados e transgressões. Ou seja, Deus não lembrar de seus pecados e transgressões. E por fim, pede para que Deus venha a lembrar do salmista, porque o Senhor é bom. Na sequência do versículo 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Aqui nós podemos dividir estes 4 versículos em 3 interpretações. Primeiro, os atributos de Deus, que Deus faz, e os pedidos de oração o pedido de oração do salmista. Quanto aos atributos de Deus, o salmista diz que Deus é bom, justo. Diz que o Senhor é amor e Deus é fiel. O que Deus faz? O salmista diz que Deus mostra o caminho da salvação aos pecadores. O salmista diz que Deus conduz os humildes para fazer o que é certo, isto é, a justiça de Deus, a partir de uma aliança entre Deus e pecadores. E que Deus ensina o caminho divino aos pecadores. Ensina o caminho da salvação, o caminho divino. E por fim, o pedido de oração do salmista é que Deus venha a perdoar pecados, ou seja, o salmista pede o perdão de seus pecados, que inclusive com ênfase diz: é grande o meu pecado diante de os versículos 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 25. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Leva a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira meus pés da armadilha. Aqui nós temos esta interpretação destes 4 versículos, 12 ao 15, 2 pontos fundamentais. Primeiro, o relacionamento do salmista com Deus. E como segundo ponto, os benefícios de uma relação devocional. Quanto ao relacionamento do salmista com Deus, o salmista diz que busca conhecer as virtudes para se relacionar com o Senhor, ou seja, as virtudes morais. E que ele busca se relacionar com Deus de forma permanente. De forma permanente.
Esta busca de conhecer as virtudes ele faz através de uma pergunta: quem é o homem que teme o Senhor? Que virtudes eu preciso, não só morais, mas também espirituais, para que eu tenha uma condição de temer a Deus no sentido de respeitá-lo, no sentido de uma adoração, de uma devoção, de um relacionamento. Quanto aos benefícios de uma relação devocional com Deus, o salmista já estabeleceu aí os pontos fundamentais para isso. Deus dá a direção do caminho divino que deve ser seguido. Este é um benefício. O outro é que Deus promove a prosperidade dos justos e de seus descendentes. Que Deus revela segredos, revela a aliança divina e os mistérios àqueles que o temem. Deus livra os justos das armadilhas do inimigo. Estes são os benefícios que o salmista elencou nesses versículos 12 até 15. Nos versículos 16 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Para a exegese, então, destes 7 versículos, nós temos o estado emocional do salmista, em primeiro lugar, e depois os pedidos do salmista a Deus em oração. Quanto ao estado emocional do salmista, ele se sente só, aflito e angustiado. Diz a Deus que está sofrendo muito e que é extremamente odiado pelos seus inimigos. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que a sua esperança está em Deus, apesar dessa condição de estar aflito, angustiado, sofrendo muito, extremamente sendo odiado pelos inimigos. Na sequência, ele faz pedidos, e dentre esses pedidos, ele pede a Deus para olhar para ele e ter misericórdia. Pede para libertá-lo de suas aflições. Pede perdão dos seus pecados. Pede o livramento e proteção de sua vida íntegra. E que ele não seja envergonhado diante dos inimigos. E que ele tenha um refúgio em Deus. O Salmo de número 26 diz: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Este Salmo de número 26 também tem como autor o rei Davi. Ele é classificado como um salmo de lamentação. E tal qual o Salmo 25, ele é um salmo de oração e que tem como tema central uma oração para segurança e redenção. Estes 7 primeiros versículos do Salmo de número 26 diz: faze justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios.
lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Estes 7 versículos pode ser também dividido em 2 pontos de interpretação: pedidos do salmista a Deus e as virtudes do salmista. Os pedidos do salmista a Deus, ele pede para que seja feita para a pessoa dele justiça e pede para Deus sondar e examinar o seu coração e a sua mente. Na sequência, o salmista elenca todas as suas virtudes diante de Deus, diante das pessoas. Ele diz que vive a integridade. Diz o salmista também que confia no Senhor, que ama o Senhor e segue a verdade de que não se associa aos malfeitores, a homens falsos, hipócritas e ímpios, e que está no altar do Senhor. Louva e fala as maravilhas. Estas são as virtudes proferidas pelo salmista. Na sequência dos versículos 8 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, dê um fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia. Bendirei o Senhor. Nestes 5 versículos, nós temos também o salmista, ele menciona as suas virtudes e faz pedidos. Quanto às suas virtudes, ele diz que ama a Deus e por isso espera habitar com o Senhor nos céus. Ele diz que vive em integridade, que vive segundo a justiça de Deus e que sempre bendiz o Senhor. Quanto aos pedidos, ele pede para que não deixe que ele vá para o destino da condenação eterna final dos pecadores, dos perversos, dos assassinos, dos corruptos. Pede para que Deus livre dos perigos e pede para que o Senhor tenha misericórdia dele. Observe que há uma repetição, uma reiterada dessas, não só que ele proferia as suas virtudes, como fazia pedidos com o mesmo tipo de pedido, ou o mesmo pedido por várias vezes. No nosso próximo estudo, nós vamos então realizar a exegese de Salmos de número 27, de número 28. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.